Anos após a conquista da Terra Prometida, os filhos de Israel mais uma vez estavam sob o jugo pesado dos seus inimigos. Os israelitas se esqueceram dos mandamentos e viraram as costas para Deus, vivendo na prática da idolatria. Com isso, os midianitas, amalequitas e povos do Oriente invadiram aquelas terras e dominaram Israel por 7 anos. A condição de humilhação imposta era tão devastadora que o povo estava perecendo de fome. Os israelitas semeavam, cuidavam da plantação, mas na hora da colheita, vinham os inimigos e levavam tudo. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Vinham como gafanhotos, e entravam na terra para a destruir. Com essa rotina de ataques, abandonaram suas casas e passaram a viver em cavernas. Tamanho era o medo e desespero em que se encontravam. Enquanto todos estavam acuados e confinados nas covas, um homem surgia, se arriscando para salvar o pouco que lhe restava. Gideão. O mais novo de sua casa, nascido da família mais pobre da sua tribo, Gideão cresceu em um ambiente de idolatria, mas que ao mesmo tempo ouvia as histórias das maravilhas de Deus no passado. Um homem comum, mas que não se deixou contaminar pelo que todos os outros faziam, que chamou a atenção de Deus. Enquanto todos se acovardavam, ele se recusava a aceitar aquela vida miserável. Mesmo com medo, improvisava, malhando o trigo no lagar. E foi neste momento que o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: "O Senhor é contigo, homem valente." O anjo disse que Deus era com ele, mas Gideão entendeu que Deus era com todo o povo. Com seu espírito medroso e complexo de inferioridade, jamais imaginaria que Deus estaria falando logo dele. "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram?" Havia em si um senso de incapacidade. Ele era o menor, da casa mais pobre de sua tribo. Quando recebeu a ordem de Deus para livrar o seu povo, ele apresentou desculpas, pois se via incapaz para tamanha responsabilidade. Esse era o espírito de Gideão quando Deus o encontrou. É exatamente assim que Deus trabalha. Ele sempre escolheu os desacreditados, os menores, os excluídos, para se mostrar forte através deles. E quando Gideão obedeceu, recebeu o Espírito de Deus e se tornou alguém que ele jamais imaginou que poderia ser. Gideão, nos dias de hoje, representa aqueles que querem mudar, mas não sabem como. Carregam uma indignação, mas se sentem impotentes. Precisam de uma troca de espírito. E Deus quer trabalhar com aqueles